A consciência, propriedade de uma forma particular de matéria organizada. O pensamento do homem, resultado do desenvolvimento da matéria viva. A faculdade do pensamento, inerente ao homem, é o produto de um longo desenvolvimento do mundo orgânico. O fundamento material da vida são os corpos abominoides, que representam um grupo complexo de desenvolvimento da matéria. As substâncias albuminoides desempenham um papel decisivo no mecanismo que é a base de toda a atividade vital dos organismos. Estão ligados ao metabolismo outras características da vida, a faculdade de autorreprodução, a irritabilidade, etc. A irritabilidade serve de base à capacidade dos seres vivos de responder à influência do meio interno e externo, através de reações que têm caráter de adaptação. É uma forma elementar de atividade reflexa. Precisamente a base da irritabilidade, inerente aos organismos mais simples, formam-se nas etapas posteriores do desenvolvimento do mundo orgânico a atividade nervosa superior e o que denominamos atividade psíquica. Já nos organismos unicelulares, destacam-se elementos mais sensíveis à percepção de umas ou outras irritações do ambiente. Quando surgem os organismos multicelulares dos animais, verifica-se a especialização das células desses organismos. Aparecem grupos especiais de células, que são as receptoras, que desempenham as funções de percepção das irritações externas e de transformação da energia da irritação no processo de excitação. À medida que se torna mais complexo o organismo dos animais, desenvolvem-se gradualmente, a partir destas células, o sistema nervoso e sua secção central, o cérebro. O sistema nervoso dos animais e do homem efetua a ligação do organismo com o meio exterior e a conexão dos diversos órgãos componentes do organismo entre si. O sistema nervoso central dos animais vertebrados é constituído pela medula espinhal e pelo encéfalo, com suas diferentes partes. Na maioria dos peixes, o encéfalo é relativamente pequeno e os hemisférios cerebrais pouco desenvolvidos. Nos anfíbios, aumentam as proporções do encéfalo e observa-se o desenvolvimento de sua parte anterior, base do desenvolvimento dos hemisférios cerebrais. O encéfalo dos répteis é mais desenvolvido do que o dos anfíbios, pois na superfície dos hemisférios aparecem pela primeira vez as células nervosas que formam o córtex cerebral primitivo. Nas aves, os grandes hemisférios são ainda maiores, mas o córtex é pouco desenvolvido. Os grandes hemisférios são muito desenvolvidos nos mamíferos, o que se relaciona com o desenvolvimento e a complexidade do córtex central. Nos mamíferos superiores, o córtex cerebral se desenvolve e forma numerosos sulcos e curvulações, enquanto os hemisférios cobrem todas as partes restantes do cérebro. O córtex central atinge o maior desenvolvimento no homem. É um aparelho que se acha na interação com todo o sistema nervoso do homem e constitui o órgão da atividade nervosa superior, das formas de ligação mais elevadas a mais complexas com o meio ambiente. Pavlov acentua que o córtex central é o orientador e distribuidor de toda a atividade do organismo e que essa seção superior tem sob sua direção todos os fenômenos que ocorrem no corpo. O córtex cerebral é o órgão do pensamento humano. A influência do meio externo e interno provoca a excitação das sensíveis extremidades nervosas. Esta excitação é transmitida por nervos centrípetos especiais aos seres correspondentes do encéfalo. Daí, através de nervos centrífugos, transmitem-se os impulsos aos diversos órgãos, provocando sua atividade. Deste modo se realiza, por meio de reflexos, a resposta dos órgãos e de todo o organismo
a uma ou outra irritação. Assim, por exemplo, quando o homem retira a mão do fogo, ao senti-la queimada, verifica-se uma resposta por meio do reflexo. Reflexos desse tipo são denominados pelos fisiólogos reflexos incondicionados. São inatos nos animais e no homem. Com base nos reflexos incondicionados, alimentares, decisivos, etc., no processo da experiência individual do animal e do homem, formam-se os chamados reflexos condicionados. Quando o cão agarra a carne com a boca e começa a segregar saliva, trata-se de um reflexo alimentar incondicionado. Entretanto, o cão pode também segregar saliva apenas com a visão ou o odor da carne, ou mesmo com a visão da pessoa que lhe dá o alimento. Analisando esse fenômeno e fenômenos semelhantes, o grande fisiólogo Pavlov demonstrou que, se combinarmos a alimentação do cão com a luz de uma lâmpada ou com o som de uma campainha, é possível criarmos nele um novo tipo de resposta por meio do reflexo, na qual a luz ou o som provocarão a segregação da saliva. Estes reflexos foram denominados por Pavlov como reflexos condicionados, porque estes surgem com a combinação de um ou de outro excitante condicionado, luz, som, ou etc., ao excitante incondicionado, que desperta o reflexo incondicionado. Os reflexos condicionados são ligações nervosas temporárias. Surgindo nas condições referidas, eles se conservam por um tempo mais ou menos prolongado e sem o reforçamento dos excitantes incondicionados. A importância dos reflexos condicionados consiste em que, com a sua ajuda, os organismos se adaptam às condições em transformação contínua do meio em que vivem. É sabido, por exemplo, que muitos animais selvagens, ao verem um homem pela primeira vez, não manifestam um alarme, mas, ao se tornarem um objeto de caça, modificam sua conduta. Ao verem ou sentirem o homem, esforçam-se por esconder-se. Isso significa que se formou nos animais um novo reflexo condicionado, extremamente útil para eles. A percepção do homem por eles põe em ação o reflexo incondicionado do defensivo. Serve de sinal para uma conveniente reação de adaptação dos animais. Como se vê, qualquer objeto e fenômeno da natureza, em combinação com reflexos incondicionados, pode tornar-se sinal para a atividade dos animais e do homem por meio de reflexos condicionados. Este sistema de sinais, comum para os animais e o homem, foi denominado por Pavlov primeiro sistema de sinais. Ao mesmo tempo, Pavlov acentuou a particularidade da atividade nervosa superior do homem em comparação com a atividade nervosa superior dos animais. Indicou que a linguagem constitui um novo sistema de sinais, característico do homem, e também se torna fonte da atividade por meio de reflexos condicionados. Este sistema próprio apenas do homem, ele denominou de segundo sistema de sinais. Pavlov descobriu as leis fisiológicas da atividade nervosa superior dos animais e do homem. Mostrou a ligação entre a atividade nervosa superior no homem e essa atividade nos animais, assim como a diferença de princípios entre elas. Com a sua doutrina, deu um sólido fundamento científico ao conhecimento da vida psíquica do homem. Importância do trabalho e da linguagem no desenvolvimento do pensamento. A atividade psíquica do homem tem como sua premissa as formas elementares de atividade psíquica dos animais. Ao mesmo tempo, é necessário ver as diferenças qualitativas entre elas. O psiquismo do homem, seu pensamento, é a etapa mais elevada do desenvolvimento do psíquico. O trabalho do homem social, eis o que condicionou o extraordinário, elevado desenvolvimento de sua vida psíquica, de seu pensamento. O grande sábio inglês Charles Darwin demonstrou que o homem provém de um antepassado comum aos macacos antropóides. Em remota antiguidade, os antepassados animais do homem, que se distinguem por um desenvolvimento particular das extremidades dianteiras, aprenderam a marchar erecta e começaram a utilizar os objetos da natureza na qualidade de instrumentos para
a obtenção de alimentos e para a autodefesa. Posteriormente, passaram à fabricação de instrumentos, o que significou a transformação gradual do animal, no homem. O emprego de instrumentos de trabalho permitiu ao homem dominar uma força da natureza, como o do fogo, deu-lhe a possibilidade de diversificar e melhorar sua alimentação, o que facultou o desenvolvimento do cérebro humano. O emprego de instrumentos de trabalho modificou as relações do homem com a natureza. O animal se adapta passivamente à natureza, utiliza aquilo que ela própria lhe dá. Ao contrário disso, o homem adapta-se à natureza ativamente, modificando-a racionalmente, cria para si as condições de existência que não encontra imediatamente na natureza. A atividade do homem no trabalho desempenhou um papel decisivo no desenvolvimento e no aperfeiçoamento de seu cérebro. O trabalho criou, em certo sentido, o homem. O trabalho criou também o cérebro humano. A atividade da interação do homem com a natureza conduziu à complexidade das relações mútuas entre os homens. Os homens trabalham coletivamente, necessitam comunicar-se uns com os outros, e para isso era insuficiente a quantidade limitada de sons com os quais os animais se dirigem uns aos outros em suas relações. Gradativamente, no processo de atividade produtiva, ocorreu o desenvolvimento e a transformação da laringe humana. O homem aprendeu a pronunciar sons articulados. A partir destes sons, desenvolveram-se gradativamente a palavra e a linguagem. A atividade produtiva comum dos homens sem elas teria sido impossível se eles não tivessem adquirido a capacidade de falar. Sem as palavras, não poderiam surgir os conceitos sobre as coisas e sobre suas relações. Seria impossível o pensamento humano. O aparecimento e o desenvolvimento da linguagem, por sua vez, influíram no desenvolvimento do cérebro. Deste modo, a vida social produtiva do homem, o trabalho e, em seguida, juntamente com o trabalho, a linguagem. Eis os fatores decisivos sob cuja influência aperfeiçoou-se o cérebro humano, desenvolveu-se a faculdade do pensamento. A consciência é propriedade do cérebro. A consciência é um produto da atividade do cérebro humano, em ligação com um conjunto complexo de órgãos de sentido. Em sua essência, ela representa o reflexo do mundo material. A consciência é um processo multilateral que inclui diferentes tipos de atividades psíquicas do homem: sensações, percepções, representações, pensamento por meio de conceitos, sentimentos e vontade. Sem o fundamento por meio de conceitos, sentimentos e vontades, sem o fundamento exato do encéfalo, não é possível a atividade normal da consciência. A perturbação da atividade do cérebro, como resultado de embriaguez ou de doença, acarreta a incapacidade de raciocinar corretamente. O som do homem é uma inibição temporária e parcial da atividade do córtex cerebral. Ela se expressa no fato de que o pensamento se interrompe, a consciência se enevoa. Dessas teses materialistas corretas, entretanto, não se conclui que o pensamento seja uma substância segregada pelo cérebro. O Vogt, materialista burguês alemão do século XIX, definiu o pensamento como um tipo especial de substância segregada pelo cérebro, do mesmo modo que as glândulas salivares segregam a saliva, ou o fígado segrega a bilis. Era uma representação vulgar sobre a natureza do pensamento. O psiquismo, a consciência, o pensamento, é uma propriedade particular da matéria, mas de modo algum constitui uma substância especial. Ao solucionar a questão fundamental da filosofia, contrapomos a consciência a uma matéria, o espírito à natureza. A matéria é tudo aquilo que existe independentemente da consciência, fora da consciência. Por isso, comete um sério erro os que incluem a consciência na matéria. Lenin indicava que considerar o pensamento como material significa dar um passo errôneo para a confusão do materialismo com o idealismo. Com efeito, se o pensamento também é matéria,
Como com isso se elimina a diferença entre a matéria e o pensamento. Eles se tornam idênticos. Adversários do marxismo, os idealistas, atribuem obstinadamente ao materialismo marxista a opinião de que define a consciência como sendo algo material. Assim procedem para que lhes seja mais fácil refutar o materialismo filosófico marxista. Esse é um velho método: primeiro atribuir ao adversário um absurdo e depois criticá-lo vigorosamente. Na realidade, a identificação da consciência e da matéria não é uma concepção dialética, e sim do materialismo vulgar. A filosofia materialista marxista sempre lutou contra tal concepção, ao demonstrar, consequentemente, a diferença entre a consciência, reflexo do mundo material, e a própria matéria. Entretanto, a diferença entre a consciência e a matéria não deve ser enxergada e levada até o ponto de uma separação absoluta. Essa separação entre a consciência e a matéria é característica do paralelismo psicofísico. Os partidários dessa corrente afirmam que o pensamento, a consciência, são processos que ocorrem paralelamente aos processos materiais realizados no cérebro, e sem qualquer dependência em relação a eles. A ciência contesta esse ponto de vista. Demonstra que a vida psíquica do homem é apenas um aspecto particular da atividade vital do seu organismo, uma função específica do cérebro. O materialismo dialético rechaça a separação entre a consciência e a matéria. Tal separação representa, em essência, o restabelecimento de concepções primitivas e ignorantes do período inicial da história dos homens, quando os fenômenos da vida eram explicados pela ação de um espírito que se instalava no corpo e o dirigia. Ao solucionar o problema psicofísico, isto é, o problema das relações entre a atividade psíquica do homem e o órgão do psiquismo, o cérebro, como o órgão material, corpo físico, é necessário ver tanto a diferença como a ligação entre eles. Não se deve esquecer a diferença entre eles, porquanto a identificação da consciência como matéria conduz a um franco absurdo. Mas não se deve também separar a consciência do cérebro, pois a consciência é função do cérebro, isto é, uma forma particular da matéria organizada.